A figura representa, de forma simplificada, um trecho de uma instalação elétrica residencial. Os aparelhos elétricos indicados estão ligados entre os fios fase 1, fase 2 ou neutro, cujos potenciais elétricos constantes estão indicados na figura. A legenda traz os valores nominais de tensão e potência correspondentes a cada aparelho. Considerando que esses aparelhos permaneçam ligados simultaneamente durante 30 minutos e que 1 kWh de energia elétrica custe para o consumidor 0,50, calcule nesse intervalo de tempo, letra A intensidade da corrente elétrica total necessária em amperes para alimentar os 4 aparelhos ligados conforme a figura. E B, o valor a ser pago em reais pelo uso simultâneo dos 4 aparelhos. Olá, seja muito bem-vindo! Você está no Fiskemox, eu sou o professor Carlos Mainardes e na aula de hoje nós temos aí um diagrama que mostra como estão ligados na rede elétrica, no caso, um chuveiro elétrico, um ferro de passar e 2 lâmpadas elétricas. Antes da gente começar a solucionar então essa questão, que quer que a gente determine a corrente necessária para o funcionamento desses aparelhos e também quanto que vai custar, qual é o din-din da conta da utilização simultânea desses 4 aparelhos. Observa o seguinte, então nós temos aqui o fio fase, aqui está pequenininho, mas ele tem mais 110 volts. Nesse fio fase estão conectados uma lâmpada, o chuveiro e o ferro de passar. Aí nós temos um fio neutro, cuja DDP é 0. E nele está conectado o ferro de passar, no caso, uma lâmpada que também está conectada na fase 1. E aqui nós temos uma outra lâmpada que estará conectada a partir do neutro com a fase 2. Observe que aqui nós temos uma diferença de potencial, porque se na fase 1 temos mais 110 volts e no neutro temos 0, a diferença de potencial aqui seria 110 menos 0. Observe agora que nós temos uma fase 2 e o potencial dessa fase 2 é menos 110 volts. Quem está conectado na fase 2? A lâmpada, que também está conectado ao neutro, portanto ela está sendo alimentada por 110 volts, basta a gente fazer 0 menos 110, que vira mais 110. E observe a diferença entre a fase 1 e a fase 2, que é onde o chuveiro está ligado. E aqui nós temos 220 volts de diferença de potencial. Por quê? Porque nós tiramos a diferença entre a primeira fase, que é 110 volts, menos a segunda, que é menos 110. Menos com menos vira mais. Eu tenho uma soma de 110 com 110, o que dá para o chuveiro 220 volts. Bom, agora o que nós vamos fazer é o cálculo da corrente elétrica em cada um desses aparelhos. Então, olha só, nós temos que potência é o produto da corrente pela diferença de potencial. Aqui no lado tem uma legenda, mas tem exatamente os valores de diferença de potencial para cada um, chuveiro, ferro e lâmpada, e no caso, os valores de potência, o chuveiro 6.600, o ferro 1.320 e a lâmpada 55. Começando pela lâmpada, então, a potência 55, a corrente elétrica nós vamos ver quanto que fica, a diferença de potencial 110. Aqui eu jogo 110 para o lado esquerdo dividindo 55 e eu tenho 0,5 amperes a corrente que atravessa cada uma dessas 2 lâmpadas. Elas estão em trechos diferentes, eu já mostro de volta o desenho, mas a corrente é a mesma em cada uma. O ferro de passar, então pela mesma equação, potência, corrente vezes diferença de potencial, 1.320, corrente vezes 110. Observe que jogamos 110 para a esquerda dividindo 1.320, dá uma corrente de 12 amperes passando pelo ferro. E no chuveiro o que nós temos? 6.600 a potência, que é igual a corrente vezes a DDP 220. Nós lançamos para a esquerda 220 dividindo e nós temos 30 amperes passando pelo chuveiro. O que eu vou fazer agora é representar isso aí naquele diagrama mostrando o caminho da corrente elétrica. Então veja só, nós temos aqui a corrente
que eu estou chamando de IF1, corrente elétrica na fase 1. Então aqui eu arbitrei um sentido para a corrente elétrica na fase 1. Eu tenho esse losango vermelho, é o ferro de passar. Nós calculamos, vimos que é 12 amperes passando pelo ferro de passar roupa. Nós temos aqui 0,5 amperes passando por esta lâmpada. Nós temos 30 amperes passando pelo chuveiro. A diferença é que o ferro de passar e a lâmpada vão para esse outro fio que é o neutro, e o chuveiro vai para a fase 2. Aqui nós temos, então, a corrente no neutro. Observe que a corrente elétrica vem pela fase 1, atravessa o ferro e volta pelo neutro. Essa corrente vem aqui pela fase 1, passa pela lâmpada e volta pelo neutro. Agora observa aqui o seguinte, nós temos ainda uma corrente de 0,5 amperes, passando no caso aqui pela lâmpada que está no outro trecho entre o fio neutro e a fase 2, que é o que aparece aqui, ó. E nesse caso, como essa corrente elétrica vem e passa pela lâmpada, então ela sai pela fase 2, e é o mesmo que acontece com o chuveiro. Observe a corrente que vem lá pela fase 1, então atravessa o chuveiro e vai embora pela fase 2. Montamos aqui o caminho da corrente elétrica, certo? Agora veja só, qual é a corrente total que nós temos? Então, considerando que a corrente total é aquela que entra pela fase 1 e sai pelo neutro, olha os sentidos, e pela fase 2, o que nós vamos ter? Bom, a corrente no neutro é 12 amperes. Aí você pode olhar e se perguntar, peraí, não é 12,5 por causa de 12 que está descendo de 0,5? Eu vou mostrar pela lei dos nós que é 12 amperes. Nós temos a corrente na fase 2, observe que temos 30 amperes chegando nessa fase 2, nós temos aqui 0,5 amperes também chegando na fase 2, a soma de 30 com meio, 30,5. Agora deixa eu te mostrar, né, por que aqui é 12 amperes. Então olha só, primeira coisa, observe esses 3 pontos aqui que seriam as 3 conexões do ferro de uma lâmpada e outra lâmpada com o neutro. Esses 3 pontos, eles podem ser juntados de modo a parecer um único ponto. Como que é isso, professor? É o seguinte, olha só. Então, dei destaque aqui nos 3 pontos. E aqui eu tenho, ó, juntei os 3 pontos nesse único ponto. Eu tenho aqui o meu ferro elétrico, eu tenho uma lâmpada, outra lâmpada e aqui o toco aí do neutro. Tá lá, ó, juntei tudo nesse nó. Esses 3 pontos aqui foram juntados nesse ponto aqui. Vamos ver os sentidos das correntes. Pelo ferro, ou melhor, pelo neutro, então está aqui indicado o sentido da corrente. Pelo ferro, está chegando aqui, ó, 12 amperes, que vem lá da fase 1. Nós temos 0,5 amperes, que vem também da fase 1. E nós temos 0,5 amperes, que passa aqui por esse nó e desce lá para a fase 2. Aqui nós aplicamos a lei dos nós, que diz que a soma das correntes que chegam a um nó partem desse mesmo nó. Então vou repetir, ó, a soma das correntes que chegam a um nó partem do mesmo nó. Nesse caso aqui, então aplicando a lei dos nós, o que eu vejo? Quem que partiu? A corrente no fio neutro e essa corrente de 0,5 que está indo lá para a fase 2. E quem que chegou? Vindo da fase 1, 0,5 amperes e 12 amperes. Então eu tenho que a corrente no neutro mais 0,5, observe aqui os sentidos, as duas que partiram desse nó, é igual às duas que chegaram, 12 e 0,5. Mas eu tenho 0,5 em ambos os lados, eu posso simplificar 0,5 e aqui está a justificativa da corrente no fio neutro, que é 12. Então voltando nos nossos cálculos, corrente no neutro 12, né? Temos aqui, ó, corrente no neutro 12, mais a corrente na fase 2, aqui embaixo, 30,5, quer dizer, 42,5 amperes é a corrente que teve que vir aqui pela fase 1. Então, o item A está determinado, 42,5 amperes. Agora, para calcular o item B, que é o valor pago em reais, a potência total dissipada no conjunto é a soma das potências individuais. Então, potência
No caso aqui só precisamos fazer a soma. Temos chuveiro 6.600, o ferro 1.320 e duas lâmpadas, cada uma 55. Observe aqui que então está colocado chuveiro, ferro, lâmpada, lâmpada. Fazendo toda a soma, nós temos 8.030 watts. Lembrando que energia é a potência multiplicado pelo tempo de utilização, que é de meia hora. Então nós temos 8,03, no caso, transformando 8.030 watts em quilowatt. Como que fiz isso? Dividir por 1.000, exatamente. Então 8,03. O tempo, não colocamos 30 minutos, queremos uma resposta em quilowatt-hora. Então 0,5 horas. Multiplica aí, chegamos numa energia consumida em 30 minutos, meia hora, de 4,015 kWh. Aí existe uma informação que cada kWh custa 0,50. Então o custo disso aí vai ser 4,015 vezes 0,50, são os 4 dispositivos sendo utilizados simultaneamente. Esse produto dá aproximadamente R$2 de custo. E aqui nós terminamos a nossa aula de hoje aqui no Física Inbox. Então, se você gostou, dá um like aí para nós, ajuda o canal. Esse like ele é precioso, ele fala para o YouTube que a gente faz um conteúdo de qualidade que é capaz de estudar aí, capaz de estudar não, é capaz de ajudar os estudantes brasileiros. Eles podem estudar pelo Física Inbox, que o conteúdo produzido aqui é um conteúdo de excelência, é um conteúdo feito com muito carinho para ajudar. Se você não está inscrito, se inscreve, toca o sininho lá para ser avisado de todas as aulas que vão saindo. Ficou com dúvidas? Escreve, a gente responde. E também você pode compartilhar com seus amigos, seus colegas, com quem você sabe que está fazendo vestibular e assim por diante. Quer estudar mais? Também pode ir no site do Física Inbox, lá tem as questões online, beleza? E só posso dizer que foi muito bom ver você por aqui. Eu vou ficar te esperando no nosso próximo vídeo. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Física Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.